Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula 5 do nosso módulo 11, regra de 3 composta. Galera, simplesão aqui é a mesma ideia de regra de 3 simples, só que na regra de 3 composta a gente classifica como composta pelo fato de ter 3 ou mais grandezas envolvidas no problema. E o processo prático vai mudar também um pouquinho na hora de montar a proporção. Vamos ver como é que fica. Eu vou construir normalmente a tabela agrupando as grandezas de mesma natureza em colunas, tá ok? Colocando os valores correspondentes em seus devidos lugares. Eu vou identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais também. Mas cuidado, tem uma pequena diferença. Eu sempre vou pegar essas grandezas e comparar duas a duas. E dessas duas, uma sempre tem que ser a grandeza onde se encontra a incógnita. Então, todas as demais grandezas eu vou comparar duas a duas com a grandeza onde se encontra a incógnita para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais. Vamos ver na prática depois como é que funciona isso, mas já grava isso. Duas a duas, sempre uma das grandezas tem que ser a grandeza onde se encontra a incógnita. Terceiro e último passo é o seguinte, é montar a proporção. Você vai pegar a razão entre os valores da grandeza onde se encontra a incógnita e igualar ao produto das outras razões, das razões correspondentes às outras grandezas, às demais grandezas. Então, de novo, a razão entre os valores da grandeza onde se encontra a incógnita vai ser igual ao produto das demais razões envolvendo as outras grandezas. Vamos ver como é que fica, observando o seguinte. Sempre quando nós tivermos grandezas que são inversamente proporcionais com a incógnita, uma vez que nós comparamos sempre com a incógnita, nós precisamos inverter a razão. É o que está falando aqui, ó. Observa-se se é ou não necessário inverter a razão. Vai ser necessário inverter quando for inversamente proporcional. Se for indiretamente proporcional, não é necessário inverter nenhuma razão. Vamos ver o nosso primeiro exemplo na prática. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros de areia? Primeira grandeza, tempo. Segunda grandeza, quantidade de caminhões. Terceira grandeza, volume de areia. Beleza? Temos 3 grandezas envolvidas aí. O tempo que está em horas, a quantidade de caminhões e o volume de areia que está em metros cúbicos. Vamos colocar os devidos valores nos seus respectivos lugares. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, olha onde apareceu a incógnita, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Percebe que tem 3 grandezas envolvidas? Por isso é regra de 3 composta. Então, vamos lá. Qual que é o próximo processo? Compará-las duas a duas, sempre uma delas sendo a grandeza onde se encontra a incógnita. Vou comparar então caminhões com tempo. Você concorda comigo que quanto mais caminhões estiverem descarregando a areia, menos tempo eu vou gastar? Então, caminhões e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu coloco uma seta, não necessariamente porque está aumentando, para cima aqui nos caminhões, então o tempo vai ter seta para baixo. Só para indicar que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora eu vou comparar caminhões com areia. Pessoal, quanto mais areia eu tiver que descarregar, mais ou menos caminhões eu vou precisar. Mais caminhões. Então, areia e caminhões são grandezas diretamente proporcionais. Seta para cima e para cima são dp, seta para cima e para baixo. Aqui eu não estou querendo dizer se está aumentando ou não. Essa seta para cima e para baixo é só para indicar se as grandezas são ou não diretamente proporcionais. Vamos lá então. Terceiro passo é montar a proporção. Como é que eu monto a proporção? A razão entre os valores da grandeza onde se encontra a incógnita tem que ser igual ao produto das outras razões. Tomando cuidado para lembrar de inverter as razões que são inversamente proporcionais com a grandeza onde se encontra a incógnita. Por exemplo, aqui, a razão 8/5 é a razão da grandeza tempo.
A grandeza tempo é inversamente proporcional com a grandeza caminhões. Então eu tenho que inverter a razão 8/5. Vai ficar 5/8. Produto, lembra-se, é vezes. O produto de quem? Das outras grandezas. Então vem a outra grandeza que é a areia aqui. A grandeza areia é dp com a grandeza caminhões. Então eu preciso inverter essa razão? Não. Fica 160, 125 avos. Aqui vem a principal importância de saber simplificar. Multiplicação de frações e proporção. Muito cuidado. Vamos fazer uma pequena revisão. Multiplicação de frações eu posso simplificar na vertical ou na diagonal. E a proporção eu posso simplificar na vertical ou na horizontal. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Por exemplo, o 20 e o 160 está na proporção e estão na horizontal. Eu posso simplificar por 10. 16 e 8 estão na diagonal. Eu posso simplificar por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 8 por 8 dá 1. Esse 2 e esse 2 estão na horizontal. Eu posso simplesmente cancelar ou simplificar por 2. Dá na mesma, não é? Lembrando que eu estou simplificando por 2, aqui está ficando 1, tá? Porque senão você vai achar que está ficando 0 ali, pelo amor de Deus. Dá mais uma. O 5 e o 125 estão na diagonal. Posso simplificar por 5. Por 5 dá 1, por 5 dá 25. O que sobrou, minha gente? Sobrou 1 sobre x igual a 1 sobre 1, que eu nem precisaria colocar, mas é só para facilitar o entendimento, vezes 1 sobre 25. Beleza! Se aqui fosse outra fração, que não 1 sobre 1, de cima com de cima, de baixo com de baixo, para depois resolver a proporção. Então você resolveria primeiro e resolverá primeiro a multiplicação, para depois resolver a proporção multiplicando cruzado. Então isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre x igual a 1 sobre 25. Multiplico o cruzado, x vezes 1 dá x e 25 vezes 1 dá 25. Mas espera aí, é 25 o quê? 25 caminhões. Nunca esqueça da unidade de medida. Galera, veja só se regra de 3 composta não é uma coisa feita para dar certo. Cara, é maravilhoso perceber isso. Mas a gente percebe também que é algo assim muito prático, somente assim para a gente ter noção de como que funciona a proporcionalidade com 3 ou mais grandezas e, claro, mais do que nunca, passar nos nossos exames, tá ok? Vamos para o exemplo 2 para a gente pegar mais conceitos de grandezas dp e p e no processo de resolução e montagem da proporção. Vamos lá. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Vamos às grandezas direto? Quantidade de homens, quantidade de carrinhos e tempo em dias. Vou colocar só a unidade agora para facilitar, mas eu sei que a grandeza é tempo. Então nós temos 8 homens, 20 carrinhos produzidos em 5 dias. Quantos carrinhos, então aqui vem a minha incógnita, serão montados por 4 homens em 16 dias. Montada a tabela, segundo passo, vamos comparar as grandezas duas a duas, sempre colocando a grandeza onde se encontra a incógnita aí no meio. Eu, Vinícius, sempre gosto de colocar setinha para cima aqui. Não indica que está aumentando, nada a ver, só para saber se é DP ou IP. Vamos comparar as grandezas homens e carrinhos. Pessoal, quanto mais homens estão produzindo, fabricando carrinhos, mais carrinhos serão fabricados, não é? Então, grandeza homens e carrinhos são diretamente proporcionais. Agora, quanto mais carrinhos eu tiver que produzir, mais dias serão necessários para produzi-los. Então, são também carrinhos e dias grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Não vou precisar inverter nenhuma razão. A razão entre os valores onde se encontra a incógnita, lá na nossa grandeza, tem que ser igual ao produto das outras. 8 quartos vezes 5 16avos.
Vamos simplificar? 8 e 4 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 2 e 16 por 2, aqui dá 1 e aqui dá 8. O 20 e o 5 na proporção estão na horizontal. Posso simplificar. Por 5 dá 4, por 5 dá 1. Posso simplificar o 4 e o 8? Não, porque está na proporção e na proporção eu não posso simplificar em diagonal. O que me sobrou? Sobrou 4 sobre x igual a 1 vezes 1 oitavo. Professor, eu posso fazer direto? Pode. Isso aqui é mais para ir passo a passo para você ir tomando confiança. Aqui então vai ficar 4 sobre x igual a 1 oitavo. Multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, 4 vezes 8 dá 32. 32 o que, meus queridos? 32 carrinhos. Formando a sua base em regra de 3 composta, não esquente, preocupe-se em entender para depois praticar. Vamos para o último exemplo dessa aula, para que depois você possa praticar na nossa lista de exercícios. Já coloquei as nossas grandezas aqui para a gente ganhar tempo, já vou ler completando. Vamos lá. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, de novo, não tem a preposição em 4 metros, toma muito cuidado. Se fosse aumentando em 4 metros, seria 2 mais 4. Mas aqui não é em, é para 4 metros. Qual será o tempo, ou seja, x, necessário para completar esse muro? Comparemos com a grandeza onde se encontra a incógnita. Coincidiu da grandeza ficar sempre aqui no meio, tá, pessoal? Mas isso não é regra, não. A grandeza onde se encontra a incógnita pode aparecer aqui no começo ou no final, tanto faz. Ainda mais se tiver mais grandezas. Vamos lá. Quanto mais pedreiros estiverem trabalhando, isso significa o quê? Que eu vou gastar menos dias para fazer esse muro. Então, grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a altura do muro, mais dias nós vamos precisar para os pedreiros fazer essa obra. Então, grandezas diretamente proporcionais. 9 sobre x é a razão entre os valores da grandeza onde se encontra a incógnita, ela tem que ser igual ao produto das outras. A grandeza pedreiros e dias são inversamente proporcionais. Então, eu inverto 3 sobre 2. A grandeza altura com a grandeza dias faz com que elas sejam diretamente proporcionais. Então, 2/4 eu não preciso inverter. Posso simplificar o 2 com 2. Posso simplificar o 9 e o 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Agora eu vou fazer um pouco mais direto. 3 sobre x vai ser igual a 1 vezes 1 dá 1. E aqui tinha um 1 também que sobrou, que não precisa aparecer, vezes 4, que dá 4. Multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, 4 vezes 3 dá 12. 12 o que, meus queridos? 12 dias. Olha só que coisa mais linda. Ainda mais quando dá valores exatos assim, né? A gente fica numa confiança, mas cuidado, não é sempre que precisa dar valores exatos, não. Às vezes pode dar número quebrado aí. Então é isso, galera. 3 exemplos aí para você começar a colocar a mão na massa nos exercícios de regra de 3 composta, tá ok? Não deixe para depois, já mete bronca aí nos exercícios. Qualquer dúvida, manda lá no grupo do nosso Facebook. Não esqueça de classificar essa aula, de avaliar, comentar e dar o seu feedback, para que eu possa sempre estar melhorando o curso. Muito obrigado por assistir a mais essa aula. Espero ver você na nossa próxima.